Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Há uma expectativa no meu coração de algo que Deus vai fazer aqui hoje. O Senhor, Ele tem falado conosco poderosamente. Esses dias temos compartilhado palavras e eu tenho participado das células e tem sido tão edificante ver que os irmãos têm entendido qual é o propósito de Deus. Te convido você que ainda não participa de uma célula a participar. Não há lugar melhor para estar do que junto com os nossos irmãos, amém? Quero falar sobre algo hoje, irmãos, que Deus colocou no meu coração que é muito importante para nós. Acho que todos nós gostamos de conversar com pessoas que sejam esclarecidas, pessoas que tenham as suas vidas resolvidas, pessoas que saibam se comunicar, e tudo isso passa por algo muito importante, que é o tema da nossa palavra, que é a maturidade. E hoje nós vamos falar sobre maturidade cristã. Todos nós precisamos entender que há um propósito de Deus. Assim como nós louvamos agora e falou sobre um processo na vida do cristão de ser curado, como nós oramos agora, de ser ensinado, depois enviado, nós precisamos entender que Deus tem um processo na sua vida. E esse processo tem um único objetivo, que você possa ter maturidade. Por quê? A Bíblia diz que nós temos que chegar à estatura de Cristo. Jesus era um homem maduro. Desde muito novo ele já era maduro. E Deus quer que você, não importa a sua faixa etária, se você é um menino ou uma menina de 12, 13 anos, ou se você já é alguém com muitos anos, o Senhor quer que você chegue a um nível de maturidade. Porque só uma pessoa madura consegue enfrentar as dificuldades da vida. Só uma pessoa madura consegue passar pelas dificuldades sem que sofra maiores consequências. Então, eu quero ler um texto da palavra do Senhor com os irmãos que se encontra em 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao versículo 9. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar na tela. Aleluias, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 9. O texto diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e a cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém? Glória a Deus. Que texto precioso! E nós vamos compartilhar sobre esse texto, falar um pouco sobre a maturidade cristã. Paulo aqui está escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto. Se nós vamos ler e vamos falar um pouco sobre isso, estudar a palavra, vamos ver que Paulo, nesse momento, ele está chamando a atenção, exortando a igreja de Corinto. Por quê? Por causa da falta de maturidade que eles tinham. Maturidade, segundo o nosso dicionário, significa efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta, estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento.
Maturidade tem a ver com o nosso comportamento, com a nossa mentalidade, com as nossas escolhas. É interessante que se nós vermos uma criança andando por aí com, sei lá, com uma toalha ou com um lenço amarrado no pescoço, falando que é um super-herói, é normal, né? Se ele colocar uma cueca por cima da calça, também é normal falar que é um super-homem. Mas agora, se você vê um adulto tomando uma atitude dessa, não é normal, né? Você fala, ou esse cara tá doido, ou esse cara é imaturo. Então tem atitudes que cabem muito bem para uma criança, que é normal. Uma criança chorar por qualquer coisa, ou com motivo, talvez, pode ser normal. Mas um adulto que vive chorando, vive choramingando, vive reclamando, é falta de maturidade. Para umas pessoas, no caso as crianças, nós aceitamos alguns tipos de atitudes, mas para outras pessoas não. E é muito sério, porque Paulo aqui está chamando a atenção da igreja de Corinto, falando, eu queria estar falando para vocês como adulto, mas só que eu não posso. Imagina falando para a igreja, só que eu não posso porque vocês são tudo crianças. Eu queria dar comida para vocês, mas vocês estão na base do leitinho. Se eu der comida, vocês vão passar mal. Vocês não querem. E Paulo fala com eles e chama a atenção deles. Em outro momento da palavra, lá em 1 Coríntios 13, versículo 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de meninos. Ou seja, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de ser menino e há um tempo de ser homem. Há um tempo de ser menina e há um tempo de ser mulher. Nós precisamos nos desenvolver. Porque se nós não nos desenvolvermos, nós não vamos conseguir cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Como eu disse, quando nós lemos a carta de 1 Coríntios aqui, 1 Coríntios, escrita ao povo de Corinto, Paulo, ele exorta a igreja. Por quê? Porque a igreja tinha vários problemas. Quais eram os problemas da igreja de Corinto? Lá havia divisão, tinha um monte de panelinha, lá havia imoralidade sexual dentro da igreja, idolatria, arrogância, problema de relacionamento entre os irmãos. Paulo, nós lemos lá em 1 Coríntios 11, dentro nós lemos da ceia, teve que ensinar, porque até na hora da ceia tinha problema. Ninguém respeitava ninguém, o pastor não tinha nem terminado de orar, já estava todo mundo comendo, uma bagunça, e era tudo bagunçado. Por quê? Um monte de criança, um monte de pessoas imaturas. Então, quando Paulo chega aqui no capítulo 3 de Coríntios, Paulo mostra com clareza que a fonte do problema da igreja era o quê? É que eles eram carnais e imaturos. É o que ele fala no capítulo 3. Vocês são carnais e imaturos. Eu preciso dar leite para vocês, porque vocês ainda são imaturos e carnais. Havia crentes na igreja de Corinto que, apesar de ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como Salvador, eram crentes carnais que agiam como crianças na fé. Fala a verdade, irmão. Você gosta de uma pessoa que faz criança ou quer ser tratado como criança? É tão ruim, né? Uma pessoa, um adulto que toma atitudes infantis. E Deus quer tratar conosco nessa questão da maturidade hoje. Nós somos uma igreja muito nova, temos muitas coisas para aprender. Muitos irmãos aqui são novos na fé. Muitas pessoas não têm nem 3 anos que são cristãos ainda. Outros têm um pouco mais. Outros como nós, talvez o pessoal da minha família, temos mais de 20 anos que conhecemos Jesus. Um pouco mais. É porque eu só tenho um pouco mais de 20. Mas você precisa entender que a maturidade não depende da sua idade, mas depende sim das suas escolhas. A maturidade não tem a ver, porque às vezes você conversa com um menino de 20 anos e ele é mais maduro que um cara de 40. Você conversa com uma moça e as mulheres, vamos dizer que elas se gabam disso, que elas falam que elas amadurecem mais rápido. E na verdade, eu fui até procurar um pouco sobre isso. Isso não é uma ciência exata, tá? Há meninas que amadurecem sim mais rápido, mas há moças que também amadurecem mais rápido. Isso depende muito das suas escolhas e do meio no qual você convive. Se você viver no meio de um monte de cara crianção, você vai ser o quê? Um crianção bobão de 40 anos.
Agora, se você com 15 anos conviver no meio de um monte de homem maduro, você vai se tornar alguém maduro. Da mesma forma, as mulheres. Entenda, o propósito de Deus para mim e para você é que nós alcancemos a maturidade. Maturidade em qual sentido? Em todos os sentidos da sua vida. Deus quer que você seja alguém resolvido, independente das suas circunstâncias, independente daquilo que você está vivendo. Deus quer que você seja alguém maduro. Fala para a pessoa do seu lado: Deus quer que você seja alguém maduro. Quando o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Éfeso, ele mostra qual que é o projeto de Deus dentro disso que eu estou falando para os irmãos. Lá em Efésios 4, do versículo 13 ao 16, está escrito assim, ó: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo em verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Olha qual é o propósito de Deus para mim e para você: que nós cheguemos à maturidade. Por quê? Porque o nosso Senhor era alguém maduro, resolvido. Quando você é maduro, você não se preocupa muito. Nós vamos falar sobre alguns sinais de imaturidade aqui, mas só adiantando um pouco, você não se preocupa com o que as pessoas falam de você. Você é maduro. Você não se preocupa que a pessoa com quem você está andando, se ela é falsa com você, porque você é alguém maduro. Jesus andou por 3 anos com alguém que ele sabia que ia trair ele, e a Bíblia não fala em nenhum momento que Jesus chegou e ficou meio assim com Judas. Não, tratava ele como tratava todos. Até no momento onde Judas chegou para trair Jesus e entregar ele para as pessoas, Jesus poderia ter ficado emburrado, bravo, mas o que ele falou para Judas? Amigo, o que você veio fazer aqui? Maduro. Se sou eu, talvez eu falasse: vem um fofoqueiro para me entregar, traidor. Não, Jesus sabia quem ele era, mas Jesus também sabia quem ele era. Jesus sabia quem Judas era, mas Jesus também sabia quem ele próprio era. Será que você sabe quem você é? Será que você é alguém maduro? Será que quando você enfrenta algum problema você dá piti? Será que você quer chutar um pau, desistir de tudo, falar mal, abrir a boca no momento errado? Será que nós somos carnais como a igreja de Corinto? Deus quer levar a nossa igreja a um nível diferente. Nós podemos ser maduros, mesmo sendo pessoas novas em Cristo. E para isso, você precisa se entregar ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Então, como eu disse, eu quero compartilhar com os irmãos aqui alguns sinais de imaturidade. Eu quero que você avalie: será que eu sou uma pessoa madura? Porque às vezes você gosta muito de olhar para o seu irmão. Isso já é um sinal de imaturidade. Porque ele está fazendo, se ele chega atrasado, como ele faz, se ele ora, se ele louva. Se você está preocupado como seu irmão ora e louva, é porque você não está orando e não está louvando. Será que aquele irmão fala: nossa, na hora do louvor, ele não dá um glória a Deus? Como você percebe isso? Porque quando eu estou louvando, irmão, fecha o olho aqui, às vezes acerta o irmão do meu lado, não estava nenhum. Irmão, agora você está preocupado com a pessoa do seu lado. Isso é um sinal de maturidade. Mas não estava aqui, né? Então vamos lá. Deus vai falar com você, amém? Amém. Aleluia. Quantos recebem a palavra do Senhor, independente se ela vai falar que eu vou ficar rico, ou independente de ela falar que eu sou uma criança e preciso crescer? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos falar sobre alguns sinais de imaturidade. Primeiro sinal de imaturidade: uma pessoa imatura não pode comer comida sólida. Olha só, o texto que nós lemos aqui, 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Nós sabemos como uma criança nasce, é impossível ela comer um alimento sólido. Impossível, ela precisa do leite. Precisa do leite, principalmente materno. É fato que algumas mães têm dificuldade de ter leite, e por isso a criança já é introduzida a tomar um leite industrializado. Mas nós sabemos
pela nossa medicina que até os 6 meses, o essencial é que as crianças estejam ou sejam amamentadas pela sua mãe. O leite materno até essa idade preenche todas as necessidades orgânicas do bebê, até os 6 meses. Depois dos 6 meses não preenche mais, ele vai precisar começar a se alimentar, comer uma frutinha, comer um legume, bater um feijão. Dá até saudade disso, né, Helena? Não, né? Mas à medida que a criança cresce, irmãos, o leite só não vai ser o suficiente para ela. Por mais que ela queira. Por mais que ela queira ficar no leite pro resto da vida dela. Quantos gostam de leite aqui? Seja ele com café, com chocolate, qualquer coisa. Leite é bom, irmão. Leite é saudável. Mas nós precisamos entender que o leite somente não é o suficiente. E na nossa vida espiritual, é fato que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós seremos alimentados com leite. Às vezes nós vamos ter algumas atitudes infantis, mas conforme você vai ouvindo a palavra, se relacionando com os irmãos, você precisa amadurecer. Se a criança, com o passar dos anos, não se alimentar de alimentos sólidos, com certeza ela terá problemas de saúde. E no sentido espiritual, o crente que aceitou Jesus, o tempo passou e ele continua bebendo leitinho, ele vai ter sérios problemas. O crente precisa amadurecer. Na verdade, esse tipo de crente é reprovado por Deus, porque continua sendo uma criancinha recém-nascida. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus 5, versículo 12 ao 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. É muito bom você tomar um leite, mas como nós falamos aqui, olha o que o Senhor diz aqui na palavra de Deus: aquele que come alimento sólido é perfeito. Em qual sentido? É maduro. É isso que o texto está querendo dizer aqui. O mantimento sólido é para os perfeitos. Ou seja, o mantimento sólido é para a pessoa que é madura. Nós precisamos entender que nós precisamos avaliar: será que eu estou vivendo a base de leite? Será que qualquer coisa mais firme, mais sólida, me machuca, me deixa mal? Porque para um bebê, se ele comer alguma comida sólida, um bebê recém-nascido, ele vai passar mal. E muitas vezes nós somos como uma criança recém-nascida. Nós precisamos entender, nós precisamos comer algo mais sólido conforme vai passando o tempo da nossa carreira cristã. Algo que nos dê sustância, que nos mantenha de pé. Nem sempre você não deve viver só de leite. Você vai precisar comer um arroz e feijão. Você vai precisar comer uma carne de panela, uma feijoada. O que mais? Mocotó. E tantas outras comidas fortes. E eu estou falando no sentido espiritual. É claro que tem dia que você vai precisar ouvir uma palavra, uma mensagem, vamos dizer assim, água com açúcar. Mas você não pode viver só disso. Tem gente que quer viver só comendo miojo. Miojo não te traz sustento. Miojo, na verdade, se você viver comendo só miojo, você vai ficar doente. E na vida espiritual, irmãos, muitas vezes nós não queremos ser alimentados de um alimento sólido. Nós queremos viver tomando leitinho. Fala para o irmão do celular: irmão, para de tomar leite. Nós precisamos. Senhor, olha para o seu irmão aí, ele tem cara de bebê? Não, né? A Érica falou que tem, o bebezão dela. Oh Deus. Irmãos, nós precisamos de comida sólida. Nós precisamos aprender a doutrina profunda da palavra. É evidente que tem dia que o Senhor vai trazer uma palavra de bênção, de vitória, de esperança.
Mas vai ter um momento que Deus vai trazer uma palavra para você de exortação, chamar a sua atenção, e é nessa hora que nós iremos ser avaliados pelo nosso grau de maturidade, porque o imaturo não aceita ser chamado a atenção, o imaturo fica bravo, muitas vezes vai embora. Muitas igrejas, muitos pastores têm medo de trazer uma palavra mais firme, porque não vai perder os seus membros. Se eu chamar a atenção dele, então deixa. Nós não queremos ser uma igreja assim. Como nós lemos aqui em Hebreus 5,14, o alimento sólido é para os adultos, e nós queremos ser adultos espirituais. Amém? É claro que tem dia que nós iremos alisar a lã das ovelhas, mas como um bom pastor, tem dia que vai ser ter que tirar os carrapichos, e tirar o carrapicho da ovelha dói. Tirar aquilo que impede ela de crescer vai doer. A palavra leite na Bíblia significa os ensinamentos básicos, a base de toda a palavra de Deus, os rudimentos da fé. O alimento sólido significa os ensinos mais profundos sobre a palavra de Deus. Quanto mais o crente se alimenta de alimentos sólidos, mais ele tem discernimento do que é certo e do que é errado. Nós não podemos querer viver na base do leite, não podemos viver na base do superficial. Eu falo para os irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos nos dons, nós cremos no batismo com o Espírito, nós cremos nas profecias, mas uma igreja sólida, uma igreja madura, não pode viver pautada nessas coisas. Nós não podemos viver só de profecia, porque nós temos a palavra de Deus e ela já é revelada. Tudo que nós precisamos ouvir ou saber ou aprender está na palavra. É fato, o Senhor fala conosco através da profecia. Tem muitos irmãos aqui, irmãs que têm esse dom, e é tão maravilhoso quando algum irmão ou alguma irmã ora para você, traz uma palavra, mas saiba, você precisa ser alguém maduro, porque a pessoa falando para você uma palavra ou não, você já tem a palavra e ela deve estar no seu coração. Tudo que alguém for falar para você, o Espírito Santo já deve ter tentado falar, mas muitas vezes por conta da sua imaturidade você não aceitou. Mas aí quando alguém vem, coloca a mão na sua cabeça e fala, eis que te digo, aí você abre o ouvido de ouvir. Mas quando Deus fala com você na palavra, quando Deus te incomoda, pede para você orar, pede para você prestar atenção, muitas vezes você fica na igreja viajando, você não vai ouvir da parte de Deus. Isso é um sinal da sua imaturidade. Quanto mais o crente pratica, quanto mais aprende e pratica a palavra, mais ele alcança a maturidade. Suas raízes vão se fortalecendo e ele fica pronto para enfrentar todas as provações da vida. Jesus diz lá em Mateus 7,14: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Homem prudente, homem maduro. Crente imaturo só se alimenta de leite. Crente maduro se alimenta de alimento sólido. Aprende e pratica a palavra de Deus, e por isso é alguém bem-aventurado. Qual tem sido o alimento que você tem se alimentado? Leitinho da mamãe? Ou você já tem conseguido comer um alimento mais sólido? Esse é o primeiro sinal de imaturidade. A pessoa que só se alimenta de leite. Segundo sinal de imaturidade: o crente que se ofende com facilidade. Isso é muito sério. Parece uma casca de ovo, qualquer coisinha está quebrando. Não me rele, não me toque. Só aceita ser bajulado. Se chamar atenção, já não quer mais saber de nada. Acha sempre que não pode, que ninguém tem o direito de falar nada para ele. Isso é muito sério. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida acima da mediocridade. Pessoas que se ofendem por qualquer coisa. Não me cumprimentou, o pastor passou, eu vi, ele viu o que eu passei, ele não me cumprimentou, e aí já fica bravo com o pastor. O líder de célula não falou comigo. Vocês sabem, tem vários exemplos aí. Quantas pessoas têm ficado ofendidas por nada? Quantas pessoas têm vivido uma vida medíocre por nada?
por achar que alguém está sendo beneficiado e ele está sendo prejudicado, por achar que a igreja não está dando devido valor. Eu tenho tanto talento e o pastor não vê, eu estou lá pulando e meu líder não vê. Irmãos, no momento certo, se Deus quiser, Ele vai honrar a sua vida. Mas seja alguém maduro, entenda o tempo de Deus. Se as coisas não têm acontecido ainda na sua vida, não é porque ninguém está te honrando, é porque Deus está te tratando. E nós precisamos de maturidade para entender isso. Olha o que o apóstolo Paulo disse, lá em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda mais os homens, eu não seria servo de Cristo. Quem você tem tentado agradar? Quem você tem tentado agradar? Os homens ou a Deus? O crente que tem maturidade não deve ofender-se com facilidade. Mas alguém pode me ofender? É evidente que pode. E quando alguém me ofender, o que eu faço? Eu, como alguém maduro, eu trato isso da melhor maneira possível. E a Bíblia nos ensina. Em alguns casos, dependendo da ofensa, você pode simplesmente passar por cima disso. O irmão te cumprimentou, amigo, glória a Deus, Deus abençoe a vida dele, ora por ele. Talvez você não sabe nem como foi a semana do irmão. Às vezes não passou uma semana difícil, às vezes não está cumprimentando ninguém, mas você é tão imaturo que você acha que aquela pessoa tem algo contra você. E aí você não sabe como foi a semana da pessoa, você não sabe como que a pessoa veio, mas você, por imaturidade, ao invés de orar e abençoar a vida daquela pessoa, você fica bravo com ela. Ao invés de você abençoar, você amaldiçoa. Então, muitas das vezes que você fica magoado, você poderia passar por cima disso. E se você fica magoado com frequência, escute o que eu estou dizendo, você é imaturo. Você é criança na fé. E Deus quer que você vire um adulto, amém? Pare de se magoar com facilidade. Pare de achar que todo mundo e todos é contra você. O crente maduro aprende a perdoar e esquecer a ofensa, como Jesus ensinou a Pedro, lá em Mateus 18, 21 e 22. Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei que perdoar? Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é maturidade. Não importa quantas vezes. Nós já falamos sobre isso. Não é um número específico. Não é 490 vezes. Não é, não, já foi 480. Eu estou contando, mas só conta 10. Isso é imaturidade. Uma pessoa madura aprende a perdoar, não se magoa com facilidade. Esse negócio de qualquer coisa fica ofendido, irmãos. Volto a dizer, é um sinal de imaturidade. É criança que fica emburrada. Se você vê uma turminha de crianças, se você vê 8 crianças, você vai ver uma emburrada. Aí tá lá. O que foi? Brigou comigo. Não me deu um brinquedo. E às vezes você age assim, como uma criança. Nós precisamos amadurecer. Nós não somos crianças. Nós devemos alcançar a maturidade. É ruim. É claro que nós não queremos ser ofendidos por ninguém. Mas isso faz parte. E você demonstra que você é alguém maduro quando você passa por cima dessas coisas. Amém? Você deve deixar essas coisas para lá. Se livrar dessas coisas. Tem gente que fala demais mesmo. Tem gente que fala mal de todo mundo. Infelizmente. Até dentro da igreja. Irmãos novos, mas gosta de falar dos outros. Oh meu Deus. Gosta de falar. E saiba de uma coisa. Aquele que fala de alguém para você, fala de você para alguém. Tome cuidado com isso. Se alguém está falando algo para você, mal de alguém, não leva isso para frente não. Não deixa não. Nós somos irmãos. Aí daquele que fala mal de um irmão meu, não leva à frente. Não dê trela para essas pessoas. Ensina ela com a sua maturidade. Mas às vezes alguém vem falar mal de alguém para você e você fala: é mesmo, eu já tinha percebido. É isso mesmo. E a revelação é de Deus. Não é de Deus não, é das trevas. Se está falando mal, não é de Deus. De Deus é abençoar. Se alguém vier falar mal para você, fala: então irmão, já que você percebeu isso, qual foi o dia que você orou por ele? Vamos jejuar essa semana eu e você para aquela irmã? Isso é uma atitude de alguém maduro. E se for algo grave, fala: então irmão, nós vamos falar com ele agora. Não, só estava comentando. Não, comentando não, estava falando mal do irmão. A Bíblia ensina, vai lá e fala.
Sabe por que muitas vezes a nossa célula não avança? Por causa dessa imaturidade, por causa desse negócio de diz que me disse, de olhar para um, achar que está sendo privilegiado, o outro não, achar que aquele tem mais pecado que aquele, as coisas não vão avançar. Nós precisamos ter maturidade. Seja alguém maduro. Pare de olhar para o seu irmão. O maduro se preocupa só com você. No sentido, não quero dizer que você não deva estar nem aí para o seu irmão, mas no sentido de não falar mal da vida dos outros. Porque todos nós somos imperfeitos. Se os irmãos conviverem 24 horas comigo, vão ver que eu estou muito falho. Mas você, como ouviu uma vez um pastor falando, pare de olhar para os defeitos, olhe para a qualidade, irmão. Eu tenho certeza que todas as pessoas aqui têm pelo menos, eu sei que tem mais, mas pelo menos uma qualidade. E se você olhar só para a qualidade daquele irmão, você vai conviver bem com ele. Só que você quer olhar para o defeito, e defeito você encontra um monte. Ele é gordinho, é baixinho, é alto, é magro, é isso, tem um cabelo bom, tem um cabelo ruim. Não importa, olha para a qualidade. Olha para a qualidade. Amém? Terceiro sinal de imaturidade: ciúmes e contendas. O terceiro sinal, na verdade, não é uma coisa, mas são duas, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3:3. Paulo diz assim: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Que andais segundo os padrões puramente humanos? Isso é muito sério, irmãos. Ciúmes, nós podemos definir ciúmes como o temor de perder o que se tem para outra pessoa. Ciúmes também é o ressentimento do sucesso de outra pessoa. O ciúmes é um sentimento maligno que pode trazer grande desastre na vida de uma pessoa. O ciúmes leva a pessoa a se tornar invejosa, e a inveja é um pecado terrível. Lá em Provérbios 14:30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Tem crente que tem ciúmes do irmão, ciúmes por nada. Se vê o irmão com uma roupa nova, comprou uma roupa nova, hein? Tem ciúmes. Tem ciúme do carro do irmão. Tem ciúme de tudo. Tem ciúme do emprego. O irmão tem emprego bom. Oh meu Deus, será que um dia eu vou ter emprego desse? Irmãos, o ciúmes não é de Deus. Entenda, ciúmes não tem nada a ver com admiração. E muitas vezes nós entramos por um caminho errado, e sem que percebemos, temos ciúmes. E os ciúmes traz contenda para dentro da igreja. É o que Paulo fala. Porque através dos ciúmes aparecem os grupinhos, aparecem as panelinhas e traz divisão. E divisão é coisa do diabo. É impossível você ser um cristão amadurecido, um cristão maduro e sentir ciúmes do seu irmão. Nós precisamos entender algo: o que Deus tem para você é para você e ninguém vai tomar. Mas o que Deus tiver para o irmão é para o irmão e ninguém vai tomar dele. Aí você tem ciúmes que o irmão tem uma oportunidade. Agora o irmão virou auxiliar da célula. Virou auxiliar da célula. É porque o líder não sabe o que ele faz. Ciúmes dele. Isso é ciúmes. Isso é perigoso. Você está trazendo maldição para a sua vida. Agora se acha, porque agora ele é o líder da célula. Irmãos, isso é ciúmes. Não tenha ciúmes do seu irmão. Agora está se achando que agora vai entrar na equipe de louvor. Ciúme, está com ciúmes do irmão, porque o irmão tem um dom, tem um talento. Você também tem, mas os seus ciúmes e a sua maturidade é tão grande que você nunca vai desenvolver. Porque você está olhando para o outro. Olha lá, agora faz parte da equipe de teatro. O outro se acha porque agora está na dança. Olha lá, ó. Olha como dança. Nem é abençoado, porque tem ciúmes da pessoa. Isso não é admiração, isso é ciúmes. Tome cuidado, irmãos. Talvez você não está crescendo por causa da sua boca, do seu olho, da sua inveja, dos seus ciúmes. Eu estava me preparando e eu lembrei do exemplo de Pedro. Pedro é exemplo para tudo, né? Exemplo ao mais alto padrão de entrega em algum momento, é exemplo da mais alta revelação, mas também é exemplo de maturidade. Jesus estava conversando com Pedro e falou: Pedro, o negócio para você vai ser feio, Pedro. Você vai sofrer, você vai apanhar, você vai ser perseguido. Pedro ainda é imaturo. E aí eu dei risada sozinho quando estava me preparando. Aí Pedro olha para João, o discípulo a quem Jesus amava, e fala: e ele, Jesus? Está falando, e ele? Imaturidade. Deus falou: fica quieto. Estou falando de você.
Se eu não quiser que ele não sofra nada, você tem o que a ver com isso? Fica na sua. Seja homem, seja maduro, Pedro. Até quando você vai ser imaturo? E muitas vezes nós somos assim. Mas eu tenho que passar por isso, meu irmão. Eu tive que fazer todos os cursos da igreja. Por que ele não fez? Irmão, Jesus já deu logo no meio de Pedro. Fica quieto. Fica quieto, vamos para você, é para você. O que é para você, outro não vai passar. A cruz que você tem que carregar, eu não vou carregar. E às vezes você vai orar e fala, Senhor, por que eu sofro tanto e o pastor não sofre? Tem misericórdia, irmãos. Nós estamos no mesmo barco, tá? Só para lembrar você. Imaturidade. Fica olhando para o outro de vez de olhar para as suas dificuldades. E crescer, porque o propósito da sua dificuldade é que você amadureça, porque ninguém amadurece tomando leite, é na hora do deserto, é na hora da dificuldade. Eu não sei se você está percebendo, mas Deus tem falado muito sobre isso conosco. Nós iremos aprender, iremos crescer com as dificuldades. Quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino e agia com o menino, mas quando eu cresci, me tornei homem, comecei a agir como homem. Qual tem sido a sua atitude? Você se considera, ou será que você percebe que você é alguém ciumento? Alguém que traz contenda para onde você está? Outro exemplo sobre ciúmes e contendas é o exemplo de Caim e Abel, que está registrado lá em Gênesis 4. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. E um dia os dois trouxeram uma oferta para o Senhor. Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra, e Abel trouxe uma oferta ao Senhor, e a Bíblia diz que ele trouxe dos primogênitos dos animais. E a Bíblia diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E isso fez Caim fazer o quê? Odiar o seu irmão. O problema de Caim era com o irmão dele. O que Abel tinha a ver com a oferta que Caim trouxe? O que Caim tinha a ver com a oferta que Abel trouxe? Nada. A oferta não era uma troca um com o outro, a oferta era para Deus. Mas como Deus aprovou a de Abel e reprovou a de Caim, Caim ficou irado. E ele não ficou bravo com Deus, ele ficou bravo com o irmão dele, que não estava numa disputa com ele. Você não está numa disputa com o seu irmão. Não deve haver rivalidade. Nós estamos trabalhando para o mesmo rei. Nós fazemos parte do mesmo exército. Nós estamos aqui para se degladiar, para entrar em guerra. Não, nós estamos no mesmo barco. Tem irmãos aqui que acham que está na rivalidade. A minha célula não multiplicou, meu irmão multiplicou. Ah, meu Deus, e agora? E aí às vezes só no seu pensamento você está querendo que a obra de Deus não avance. A célula do irmão multiplicou e a sua não, glória a Deus do mesmo jeito. Só que muitas vezes nós não nos alegramos. Se batizou os irmãos da célula do irmão, do João. Aí eu falo, da minha célula não batizou ninguém. Mas também aqueles irmãos que o pastor me deu, é só Jesus na causa. Irmãos, olhe para a sua vida. O motivo que Deus tenha rejeitado a oferta de Caim foi porque ele ofereceu o seu trabalho. Porém ele não ofereceu o que ele tinha de melhor. Abel ofereceu a sua oferta e ofereceu o que ele tinha de melhor. Muitos crentes Caim têm ciúmes dos crentes Abel. Não quer dar o melhor, mas acha ruim que o irmão dá. Está vendo o irmão? Também ele quer fazer tudo. Ele quer tocar, ele quer cantar, ele quer cobrar escanteio, cabecear, ele quer ser o goleiro, ele quer fazer tudo. Sabe, se tem muita gente fazendo tudo aqui, é porque tem muita gente que não quer fazer nada. Porque o nosso objetivo é que todo mundo trabalhe. Mas muitas vezes tem gente acumulando funções dentro da igreja, porque tem outros que não se dispõem a fazer. Aí o líder tem que fazer o louvor, tem que trazer a edificação, tem que fazer a casa de paz, tem que fazer tudo, sabe por quê? Porque o outro não faz, mas o que não faz também, fica falando também, ele quer fazer tudo, não, ele está fazendo tudo, porque você não quer fazer nada. Falta de maturidade. Falta de maturidade. Nós precisamos buscar a Deus, parar de olhar para o nosso irmão, não sermos crentes Caíns, um crente que sempre inveja, e quando você inveja os outros, você nunca vai conseguir ter nada, porque eu não preciso ter o que o irmão tem para ser feliz, eu preciso me alegrar com aquilo que Deus me dá. Esse é o segredo da vida, esse é o segredo de ser próspero em Deus, me alegrar com o que Deus me dá. E se Deus é mais para o irmão, glória a Deus. Se
Se Deus der um carro importado por irmão, glória a Deus. Eu estou feliz também, espero um dia que Ele deixe eu dirigir o carro dele. Mas eu estou feliz porque se o meu irmão está feliz, eu também estou feliz. Precisamos nos avaliar e tomar cuidado. Deus quer nos levar a um nível maior de maturidade. Quarto sinal de falta de maturidade ou de imaturidade é a falta de humildade. Podemos definir humildade como um sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações, modéstia, ausência de orgulho. A humildade é algo precioso aos olhos de Deus e quem possui essa qualidade será sempre abençoado por Deus. Lá em Salmo 138, versículo 6 diz: o Senhor é excelso contudo, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. A humildade é o que conserva a alma tranquila e contentamento, e traz contentamento para a alma em meio às adversidades da vida. Infelizmente muitas pessoas dentro da igreja são imaturas por causa que não têm humildade. Quantas pessoas acabam se contaminando, acham que... Quantos cantores do evangelho nós vemos aí? Falta de humildade e acabam se perdendo. Quantos pastores, porque acham que tem um talento que falam e pregam bem, acabam perdendo a bênção de Deus e aí começa a cobrar para pregar uma palavra. Por quê? Porque falta de humildade. Quantos crentes ricos maltratam os pobres, fazem pouco caso deles, por conta da falta de humildade. Mas a falta de humildade, só quem tem é a pessoa rica? Não, tem muito pobre que não é humilde. A pessoa tem uma necessidade e a igreja está aqui para te ajudar nas suas necessidades, mas a pessoa não quer ajuda. A pessoa não quer ajuda em todos os sentidos. Isso é o que? Falta de humildade. O Senhor dá graça ao humilde e Ele resiste aos soberbos. O maior exemplo de humildade foi deixado por Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz que Jesus era tão humilde. Eu dei o exemplo aqui falei de Pedro, falei de Judas também. Jesus era tão humilde ao ponto de lavar os pés da própria pessoa que ia trair ele. Jesus foi tão humilde que Ele fazia as coisas não se preocupando se as pessoas iam valorizar ou não aquilo que Ele estava fazendo. No ministério de Jesus, Ele sempre demonstrou e provou a sua compaixão pelo povo. Jesus nunca fez milagres para falar: não, eu estou fazendo porque eu sou Deus. Está vendo? Eu ressuscitei Lázaro porque eu sou Deus, eu sou o cara. Não, pelo contrário, Ele era humilde, se esvaziou, se humilhou, viveu com os pobres. A Bíblia, Jesus era conhecido como amigo dos pecadores. Jesus era alguém humilde. O auge da humildade de Jesus foi submeter-se à morte de cruz. Nós precisamos aprender com Jesus. Não importa onde você vai chegar, eu sei que Deus tem planos grandes para nós. Nós iremos chegar muito longe, em nome de Deus. E muito longe que eu digo, não digo de ser famoso, porque nós não queremos ser famosos, mas eu digo o alcance, o seu alcance, o meu alcance. Nós iremos chegar em lugares onde as pessoas não chegarão. Nós iremos ter igreja onde as pessoas nem sonham em ter. Mas aonde Deus nos colocar, nós precisamos ter um coração humilde. Tudo é dele, tudo é para Ele, porque por meio dele são todas as coisas. Precisamos aprender com Jesus, sermos humildes. Ser humilde é transferir toda a glória para quem é a glória. De quem é a glória de tudo isso? De Deus. Ah não, sou eu fiz. De Deus nada, pastor. Fui eu que vim aqui, trabalhei aqui nessa igreja o tempo todo. O pastor nem lembrou do meu nome, nem me chamou lá em cima. Pensei que o pastor ia dar algum presente. Irmãos, toda a glória é do Senhor. Amém? Seja alguém humilde. Se você não é humilde, isso é um sinal de imaturidade. Um outro sinal de imaturidade: viver sobre os padrões humanos. O crente, quando não tem maturidade cristã, vive debaixo dos padrões humanos. No texto que nós lemos de 1 Coríntios, o que Paulo fala para ele? Vocês são criança. Um fala que é de Paulo, o outro fala que é de Apolo. Isso aí é tudo sinal do quê? De imaturidade, porque no mundo há rivalidade. O mundo está correndo para saber quem é o melhor. Não é assim? No seu trabalho, seu amigo quer ser o melhor. É um querendo passar rasteira no outro. É um querendo, faz o que for preciso para ser o melhor. Mas esse não é o padrão do reino de Deus. Quem é imaturo vive de acordo com os padrões humanos. E esse padrão não existe aqui. Você não vai ser alguém passando a rasteira em alguém aqui. Você não vai ser alguém passando o seu irmão para trás. Você não vai ser alguém falando mal dele.
às vezes não é nem falando mal, às vezes você vai falar até a verdade, que o irmão fez algo errado, mas isso não vai trazer glória para você. Esse não é o padrão, talvez seja do mundo, na verdade é do mundo, mas não aqui. Os crentes carnais estavam brigando, eu sou de Pedro, ou foi Paulo que me ganhou, Paulo é bem melhor que Apolo. Mas qual célula que você é? Sua célula começou agora, irmão, estou aqui na igreja, desde a outra igreja já era. Irmãos, isso é imaturidade. Princípios humanos transformam homens normais em heróis. Nós não somos heróis, nós somos servos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. Nós estamos aqui para servir as pessoas, não para ser servido. Nós não somos melhores que ninguém. Se você é líder, se você tem alguma função na igreja, você não é melhor que o irmão. Pelo contrário, você deve servir mais ainda, trabalhar mais. Se você não quer trabalhar, então não queira nenhuma função na igreja, porque a função aqui não é para ser servido. Tem gente que acha que ser líder de uma célula é o status. Coitado de você. Não é o status. Para mim é a maior honra que pode ter dentro do nosso sistema de igreja. Mas não é status, é trabalho, é humildade, não é o padrão humano. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que os padrões humanos não se adequam aos padrões da igreja. Amém? Glória a Deus. E por último, que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, do sinal de falta de imaturidade. O sinal de imaturidade é falar demais. Uma pessoa imatura fala muito. Fala pelos cotovelos, fala na hora que não é para falar. E tem um texto da palavra de Deus que eu quero ler com os irmãos, está lá em Tiago. Para nós ganharmos tempo, os irmãos não precisam abrir. Tiago 3, capítulo 2. Tiago capítulo 3, versículo 2 ao 10 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado quando falamos. Quando você fala demais, quando você fala para a pessoa errada, quando você não toma cuidado com aquilo que é proferido pela tua boca, isso é um grande sinal da sua imaturidade. Há momentos de falar e há momentos de se calar. A Bíblia diz: sejam prontos a ouvir e tardios ao falar. Tem pessoa que vai falar algo para você e fala assim: você me perdoa. E aí fala alguma coisa. Você vai pedir perdão. Se começa com perdão é porque não era para você falar. Eu sou assim mesmo, pastor. Quando eu vejo eu já falei. Imaturo, criança. E Deus quer te levar a um nível de maturidade. Maturidade é você saber para quem falar, a hora de falar. Mas veio falar para mim, eu falei mesmo. Quem falou que você tem que ter resposta toda hora para tudo? Você precisa orar primeiro. Eu falo para as pessoas que andam fora de mim: se vem falar comigo de algo sério, de alguma coisa, não vou te dar uma resposta na hora. Porque antes de você falar, você precisa avaliar. Porque você muitas vezes é condenado pelas suas palavras. Toma cuidado. Toma cuidado em falar que quer fazer algo e ao mesmo tempo toma cuidado para falar que não quer mais fazer. Imaturidade. Pessoas são crianças. Hoje eu quero. Não, pastor, pode contar comigo. Aí vem, fala isso. Amanhã eu não quero mais. Mas e aquilo que você falou, irmão? Não, então, imaturidade. Avalie, pense. O imaturo faz tudo na hora da emoção. Fala na hora da emoção, machuca na hora da emoção e acha que depois está tudo normal. Imaturos.
Nós precisamos tomar cuidado com o que você fala, para quem você fala. Tem gente abrindo a sua vida para quem não deve abrir. Tome cuidado, confie nas pessoas certas. Vê se a pessoa tem um padrão de referência, de homem, mulher de Deus. Quantas vezes eu tenho falado para os irmãos, a minha preocupação como pastor de vocês é com aquilo que nós falamos para as pessoas. E muitas vezes nós passamos por dificuldades, elas são normais, mas toma cuidado com o que você fala e para quem você fala. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com o que você compartilha nas suas redes sociais. O seu Facebook não é o muro das suas lamentações. O muro das suas lamentações tem que ser o seu quarto. Ajoelha lá e lamenta diante de Deus. Pede para o irmão orar por você. Ninguém precisa ficar sabendo do seu problema. Isso é sinal de imaturidade. E aí Paulo ensina a igreja de Corinto: eu estou falando para vocês, estou dando leite, porque vocês não conseguem comer alimento sólido. Irmão, pare de falar pelos cotovelos, pare de falar dos outros, pare de falar. Você fala demais, mas não fala nada para Deus. Não ora, não busca o conselho de uma pessoa certa, reclama de tudo, nada está bom. É claro, nós não somos perfeitos, o único perfeito é Jesus. Então, na verdade, ao invés de você ficar falando do irmão, ora por ele. Ao invés de você falar mal do pastor, ora por mim. Falar mal da pastora, ora por ela, que ficou mais velha ontem. Ora, pede para Deus te ajudar. Pare de ser criança. O Senhor nos chamou para sermos adultos. Se você falar demais, se você falar para a pessoa errada, se você falar no momento errado, você é imaturo. Nós estávamos compartilhando outro dia. Você precisa tomar muito cuidado quando você fala perto do seu filho, da sua filha. Às vezes você fala mal do seu líder perto do seu filho, da sua filha. Às vezes você está dando carona por nós, está falando mal de alguém da igreja. Sabe quando seu filho vai gostar da igreja? Nunca. Você fala mal da igreja, você fala mal do pastor, fala mal do seu líder, fala mal de todo mundo. Seu filho está ouvindo, ele vai odiar a igreja. Toma cuidado com o que você fala na sua casa. Eu não estou lá, mas Deus está. Se você falar aqui na igreja, provavelmente eu vou ouvir, porque meu ouvido é bom. Se assim vai conversar com a Sônia ali, eu ouço. Às vezes a Elaine fala: meu Deus, isso não é possível. Eu estou aqui conversando com o irmão, estou dando atenção para o irmão, mas se você falar alguma coisa, eu vou ouvir. Por enquanto, eu sou novo, né? Pode ser que daqui a um tempo eu não ouço mais. Mas Deus está ouvindo tudo que você fala na sua casa. Às vezes você fala mal da sua igreja com a pessoa lá do seu trabalho, da sua escola. Deus que fala de tudo, mas não fala da igreja. Na sua escola ninguém nem sabe que você é crente, né? Porque se souber, pare de falar demais. Isso é imaturidade. Existem muitos sinais. Nós poderíamos ficar falando aqui a noite inteira sobre sinais de imaturidade. Mas eu queria que você guardasse esses e que você se avaliasse. Uma pessoa imatura não pode comer comida sólida, se ofende com facilidades, tem ciúme, causa intriga, não é humilde, vive baseado nos padrões humanos e fala demais. Como que eu me torno alguém maduro? Isso vai ficar para o próximo capítulo. Mas o principal é você buscar de Deus a resposta para os seus problemas. Buscar de Deus a direção para a sua vida. Você não encontra a maturidade desabafando, arrumando problemas. Você só vai encontrar ao alcançar a maturidade vivendo uma vida baseada naquele que é maduro. Se você quiser crescer na maturidade, você vai ter que crescer em fé. Parar de tomar leitinho, por mais que você goste. Tem uma hora que tem que parar. Achar que está todo mundo contra você, que você é um coitadinho ou a coitadinha. Você não é um coitadinho e nem uma coitadinha. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Filha de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês colocassem de pé. Nós devemos parar de perder tempo com aquilo que não nos edifica e nos aprofundarmos mais no conhecimento da palavra de Deus. Será que você se considera alguém maduro? Irmãos, muitas vezes nem nós sabemos o que somos.
Eu quero que essa palavra ecoe na sua semana, no seu coração, na sua mente. Eu quero que você avalie, será que eu sou uma pessoa madura mesmo? Falando em maturidade cristã, com que frequência você lê a Bíblia? Com que frequência você vem aos cultos, vai à célula? Qual é o seu alimento preferido? E aqui eu não estou falando de comida humana, natural. Eu estou falando sobre o que você mais se alimenta? Da novela, da internet, do Facebook, do WhatsApp? Qual é o seu alimento preferido? O que você come todo dia? O caminho para um crente ser maduro foi ensinado por Jesus, que é conhecer e permanecer na sua palavra. Deus te chama à maturidade. Discípulos sabem que tempos difíceis nos aguardam. Jesus chamou aqueles 12 para serem maduros. Não é fácil ser maduro. Alcançar a maturidade é um desafio. E como eu disse no início, não importa a sua idade, importa as suas respostas. Porque Deus tem te colocado em situações. Seja que você é um jovem, um adolescente, ou seja você um homem ou uma mulher madura. Deus te coloca, madura que eu digo de idade, muitas vezes não de respostas, como nós temos falado. Deus te coloca em situação jovem, onde você demonstra se você é um jovem maduro ou não. Deus te coloca homem e mulher em situações onde você deve demonstrar se você é maduro ou não. E muitos de nós temos sido reprovados por Deus, porque somos infantis e crianças. Que ao olhar para nós, o Senhor não faça como Paulo. Eu não posso falar de coisas sérias com você. Foi isso que Paulo estava falando. Eu queria estar falando com vocês sobre o avanço da igreja, sobre ser pastor, sobre ser um líder. Mas eu tenho que falar direitinho com vocês. Era isso que Paulo estava falando. Deus quer te levar além, irmão e irmã. Deus quer te levar além, em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa amadurecer. Paulo era um homem maduro. E olha o que ele diz lá em Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, então eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isso é maturidade. Pare de se apegar às coisas que já foram. Ah, mas aconteceu. Não adianta eu ficar chorando leite derramado. Passou. Deus tem um novo tempo para você. Deus quer que você amadureça. Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor com esse canto que nós louvamos por último. Peça para o Senhor te ensinar. Peça para Ele te curar de toda a imaturidade que há no seu coração. Sabe, você sabe se você é imaturo. Você sabe. E se você tem dúvida disso, converse. Converse com o seu líder. Converse conosco. Pastor, será que eu sou imaturo? Eu posso dizer para você, mas você pode se avaliar. Você precisa se avaliar e ir para Deus. Mas nesse momento do louvor, depois nós vamos orar juntos. Você pode dizer, Senhor, tira toda a raiz de imaturidade do meu coração. Enquanto louvamos, você pode adorar ao Senhor, e o Senhor pode mudar hoje esse quadro de maturidade na sua vida. Você pode começar a se tornar uma pessoa madura. Vamos adorar ao Senhor por esse instante. Depois nós vamos orar. Oh Senhor, faça de nós um povo maduro. Chega embaixo do teu adorar é mais ser enxergo dos teus pés. O que mais é estar mais puro.
Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Que nosso Deus e Pai nos dê uma semana abençoada. Que a graça e o favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós. Que onde estivermos, de onde você entrar, de onde você sair, você esteja protegido pelo nosso Senhor. Que os anjos do Senhor tenham acampado no seu lar, no seu trabalho e por onde você estiver. Que as doces consolações do Espírito Santo possam estar sobre você. Que você seja consolado pelo nosso Espírito Santo. Eu abençoo a sua vida. E peço para que o Pai te dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém?